Então hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para o estudo do Evangelho. A gente está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje em especial o item 18, o bem e mal sofrer. Nós vamos começar com uma frase de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus. Ou seja, numa palestra anterior a gente já falou o que era bem-aventurados, o que significava bem-aventurança, que é uma grande felicidade, e os aflitos são aqueles que sofrem, que têm angústias, ou seja, somos todos nós, que estamos diante de tantos problemas, de tantas coisas. Então, bem-aventurados os que sofrem, mas bem-aventurados os que sofrem bem. Que existe a possibilidade de sofrimento, do bem sofrer e do mal sofrer, que é exatamente esse item que nós vamos conversar hoje, refletir sobre ele. O que isso quer dizer? Se bem-aventurança é grande felicidade, alcançaremos se bem compreendermos as nossas provas, se bem suportarmos. Como bem suportar uma prova? Reclamando, choramingando, revoltando contra ela? Não, com alegria, com bom ânimo, sem reclamação, sem lamúria, sem revolta, ou seja, sem sofrimento. Então, o bem sofrer, na verdade, é a gente estar sem esse sofrimento. É como tem uma frase que todo mundo fala que o sofrimento é opcional. E é. A gente pode estar diante de algum problema e enfrentá-lo com coragem, com animosidade, com toda a nossa força, mesmo que a gente peça que nos dê essa coragem, essa fé, a gente pode enfrentar dessa maneira, ou seja, sem esse grande sofrimento ou esse mau sofrimento. Se nos mantivermos na rota, que rota? A de Jesus. Se nos mantivermos seguindo Jesus, esse nosso irmãozinho maravilhoso, que é guia, modelo de luz para todos nós, nos conduziremos ao reino de Deus, que é a representação da grande felicidade para todos nós. Esse reino é onde encontraremos essa felicidade real, a bem-aventurança tão citada e refletida durante todo esse momento aqui da pandemia que a gente está trabalhando esse capítulo de bem-aventurados os aflitos. Mas, gente, o desânimo é uma falta? Com certeza. Tem um padre na Canção Nova, que eu ouvi um dia uma palestra, que ele disse que nós fomos criados com alma, então animados, e a gente tem que se apresentar a Jesus com esse ânimo, porque nós temos alma, nós não somos desalmados, então nós não podemos ser desanimados. Então o desânimo é uma falta, sim. É preciso coragem. E como que a gente vai ter essa coragem? Está igual a paciência, Como que a gente procura e compra essa paciência e essa coragem para enfrentar nossos problemas? A gente pode usar de vários recursos. Por exemplo, o recurso da prece, A prece, a oração. Só que basta? Oh, meu Deus, me ajuda diante disso, mas estou aqui descabelando. Será que basta uma prece simples, sem a gente preocupar em fazer o melhor de nós? Não. A oração, ela é um suporte para a nossa alma. Para essa alma que sofre, para essa alma que se angustia. Só que ela vai ser realmente bastante, suficiente, se apoiada nessa fé viva. Essa fé viva onde? Na bondade, na misericórdia divina, na justiça divina. Porque nada é por acaso. Nada nos acontece, nos aflige, nos angustia por acaso. Nós já trabalhamos isso, que existem causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Que há um motivo, ou é uma expiação, algo que a gente fez no momento anterior, numa reencarnação passada e que a gente está resgatando aqui, ou é uma prova, para que a gente então enfrente com coragem e a partir disso evolua. Então, enfrentando sem a dúvida, tipo, o que eu fiz para merecer isso, meu Deus?
Ó Senhor, só Jesus na causa, né? Com uma reclamação ou revolta. A gente deve considerar que nada nos acontece por acaso, já que estamos submetidos a qual lei? A lei de causa e efeito. E assim, se carregamos um fardo, é porque temos força para isso. E a recompensa será proporcional à nossa resignação e a essa coragem que a gente acabou de falar. Lembremos aqui, então, do Cristo Consolador. O capítulo seguinte do Evangelho é exatamente esse título, Cristo Consolador. E lá no iniciozinho desse capítulo, que é o capítulo seguinte, que nós vamos dar essa sequência, que vai ser excelente para todos nós. Ele começa com a frase de Jesus: Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, na confiança de que o fardo de Jesus é leve, e jugo, o que é jugo? É aquele negócio que alinha a carroça, assim. Então, se você ficar alinhado com as leis divinas, com o exemplo de Jesus, com os preceitos que ele trouxe há tanto tempo atrás, que até hoje nós temos dificuldade de colocar em nossas vidas, ou seja, fazer com que o nosso fardo esteja sob esse júdice de Jesus, sob as leis de Deus, enfrentando com essa consciência, ele vai ser leve, ele vai ser suave. Porque o Cristo é consolador de todas as nossas aflições, de todas as nossas angústias, de tudo que nos atrapalha, de todos os problemas que vêm para todos nós. E a gente vê aqui nessa passagem de Lacordaire, que é no finalzinho desse item 18, que é o bem e mal sofrer, que diz assim: Bem-aventurados os aflitos. Pode então ser traduzido: Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão assim centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Através dessa reflexão, o que a gente vê? Que a gente precisa trabalhar o quê? É de fora de nós? Não, é dentro de nós. Precisamos trabalhar dentro de nós os nossos reais sentimentos que a gente precisa ter diante dos nossos problemas, ter diante dos nossos enfrentamentos. A compreensão que somente provas bem suportadas podem nos conduzir à felicidade futura. A conscientização de que é importante termos otimismo diante dos nossos problemas. Por quê? Que aí nós vamos estar demonstrando a real confiança em Deus. Ter otimismo com confiança em Deus. E a identificação de que o remédio para todo o nosso sofrimento é o quê? A fé e a coragem. E que um dos melhores recursos para que a gente consiga restabelecer a nossa fé e a coragem é a oração, é a nossa ligação com Jesus, com Deus. É essa nossa conexão com Jesus. Trabalhar todas as leis que Jesus veio nos exemplificar, as leis de Deus, nosso Pai Criador, em todas as situações que a gente se encontre. Em todas, isso aí é a oportunidade para todos nós. Ainda mais nós que estamos vivendo nesse momento, né, num planeta de provas e expiações que está em transição para ser um planeta de regeneração. Então, para cooperar com esse planeta, para que nós possamos seguir com ele, a gente tem que executar bem executadinho as leis de Deus, né? A gente tem que seguir o exemplo de Jesus, porque assim nós teremos o consolo de Jesus para todos nós. Nós teremos a bem-aventurança de atingir e de chegar no reino de Deus. Um exemplo. O que acontece quando a gente está doente? O que a maioria das pessoas faz? Vai ao médico, né? Alguns tomam remédio sem ir no médico, né? Mas o ideal é ir ao médico para saber qual o remédio que a gente vai precisar tomar. Então a gente procura um médico, o médico pede uns exames para fazer um diagnóstico, para ver o que a pessoa tem, qual é a doença, né? E assim, através disso, ele ministra um remédio. A nossa doença pode ser demorada. A gente vai ter tomando muitos remédios que às vezes dão uns efeitinhos colateral, né? Adoece uma outra coisa, a gente fica sentindo meio mal. E mesmo tomando esses remédios,
Então a gente vai poder sofrer um pouquinho, vai estar sofrendo um bocado, mesmo tomando remédio, a gente vai estar sofrendo, a gente está um pouquinho abatido com a doença que nos acomete. E isso, se for numa dor moral, então quer dizer, mesmo a gente tendo remédio, a gente ainda vai sofrer, porque pode demorar um pouquinho para fazer efeito, para a gente poder se curar. E se a nossa dor for moral, não for uma doença física? Se for uma dor lá da nossa alma, lá do fundinho da nossa alma, aquela causada por sentimentos de tristeza, de angústia, de fraqueza, de mágoa, de aflição, a gente pode sofrer até muito mais, não é verdade? E tudo junto, já que nós somatizamos as nossas dores morais, as nossas dores da alma para o nosso corpo físico. Aí tá difícil, né? Aí o negócio ficou feio. Então, seja a dor do corpo, seja a dor da alma, só nos resta sofrer. Bem isso, né? Só que a gente pode sofrer bem, né, gente? Vamos deixar de sofrer mal, né? Como? Basta a gente ter a reflexão da nossa própria condição espiritual. Nós necessitamos aprender, a gente precisa evoluir. E por causa disso, da gente saber dessa nossa condição, às vezes a gente sofre. E para a gente sofrer melhor, sofrer de uma forma legal e não uma forma de desespero, de desatino, né? A gente tem que ter essa consciência da nossa condição espiritual, de que nós precisamos trabalhar dentro de nós e sermos melhores. Porque nós temos um princípio divino dentro de nós, que nós carregamos, que é o livre-arbítrio, a livre escolha, a liberdade de fazer uma escolha. E, portanto, a gente tem a consciência dessa relação atitude-consequência. Atitude. A atitude ela é um reflexo também do nosso pensamento, né? Então, quando eu penso, eu já estou agindo. Então, pensar positivamente é agir positivamente por nós, para nós. E assim, chegar num processo de cura, bem sofrer e não mal sofrer. É preciso que a gente tenha coragem diante de qualquer enfrentamento. Eu diria que a gente precisa ter assim, uma aventura reencarnatória. Tipo assim, um rapel, uma tirolesa, né? Que tem sido a nossa vida, principalmente nesse momento da pandemia, né? A gente se vê num barranco, né? Precisando pular, fazer o que tem que ser feito, dá aquele medo, aquela angústia, mas a gente precisa fazer, a gente precisa mudar, a gente precisa transformar, porque qualquer que seja a doença, seja uma doença moral, seja uma doença física, com certeza ela tem um propósito para todos nós. E principalmente nesse nosso momento que nós estamos, que o planeta todo está acometido, né, de um único vírus que fez todo mundo modificar hábitos, transformar sentimentos, acender fraternidade, solidariedade, né, tirar aquela máscara daquela superfície do que a gente estava agindo e como a gente estava agindo e fazendo um pouquinho mais por si mesmo e pelo próximo, é o que nos mostra e nos faz transformar e se tornar pessoas melhores e evoluir. Nós temos essa liberdade de escolha de fazer esse melhor por nós e pelo nosso próximo. É preciso, então, ter coragem para qualquer enfrentamento. Podemos chorar, sim, mas por desabafo. Lavar nossa alma, né? Pedir o colinho de Nossa Senhora para nos amparar e nos envolver, nos fortalecer e dar aquele consolo, aquele conforto que a gente consegue enfrentar os nossos sofrimentos se nós tivermos como objetivo evoluir e crescer. Já que a gente tem aquele objetivo, aquela meta, aquela rota melhor, de que a gente quer a bem-aventurança, a gente quer o reino de Deus. Se eu quero, eu posso, se eu agir nesse bem. Se eu, então, fizer o melhor de mim, trabalhar dentro de mim, me autoconhecer e fazer o melhor de mim diante da sociedade, diante da família, diante das pessoas, diante do mundo inteiro.
Qual então é o reino de Deus? O reino de Deus é essa paz, essa felicidade maior. E qual então é o remédio para esses sofrimentos que a gente tem? Jesus, com todo o seu amor ensinado e exemplificado, nos mostrando a diferença do bem e do mal sofrer. Esse item 18, ele é curtinho, praticamente tem uns 5 parágrafos só. Mas 5 parágrafos que nos fazem refletir imensamente se nós estamos realmente sabendo sofrer até. Porque não adianta a gente, diante dos nossos problemas, com desespero, com apavoramento e achar que não está tudo perdido. Não está. Porque depende da nossa transformação. A gente tem que transformar, conforme a gente já disse numa palestra anterior, a gente que tem o poder, porque a gente tem essa liberdade de escolha, de transformação da nossa história, de mudarmos hábitos, de nos evangelizar diante do que a gente tem por fazer e para fazer, para que a gente possa realmente crescer e evoluir e seguir junto com o nosso planeta, né, com o planeta Terra. Seguir sob esse exemplo maior de Jesus, que é o governador do planeta Terra e que está nesse processo de transição. E que a espiritualidade maior ter essa certeza que eles estão conosco, se a gente entrar em sintonia. Então não é tanto só de lá para cá, é mais ainda daqui para lá. A sintonia é que atrai o que é melhor para todos nós. E a gente tem que ter o entendimento que qualquer coisa que nos acometa, seja uma doença, seja um problema na família, o que for, a gente tem que ter um entendimento de que a gente pode transformar, a gente pode ter coragem, a gente pode ter a fé realmente viva dentro de nós e fazer o melhor por isso, para a nossa evolução. Por exemplo, diante de alguns problemas, assim, um exemplo que a gente pode falar da nossa dor moral. O que significa essa dor moral? A gente perdi um ente querido, né? Meu pai desencarnou, eu estou naquele sofrimento, né? Com aquela tristeza infinita, como se a minha vida tivesse acabado. Ou então, um filho foi para o caminho do vício, da droga, se encontra meio perdido, e aí isso vai me gerando uma tristeza, uma depressão, uma melancolia, sentindo sem recurso para restabelecer aquilo. Ou uma queda financeira nesse momento, né, de pandemia, que faz com que, sou o arrimo de família e perdi tudo, não estou conseguindo levar o pão para a mesa, né? E tratar da minha família e dos meus filhos. Então, todos esses problemas, né? Não só uma doença, um câncer, ou mesmo o coronavírus, né? Tudo isso, seja uma dor então moral ou física, ou isso tudo junto, deve ser reavaliado. E nós devemos lembrar do jugo e do fardo de Jesus e lembrar dessa consolação, que nós podemos trabalhar de forma diferenciada, com muita fé, com coragem, no enfrentamento dos nossos problemas. E então aprenderemos realmente como podemos sofrer. Sofrer bem, bem-aventurados seremos todos nós os aflitos. Que Deus nos abençoe nesse momento, com essa reflexão, que permaneçamos com a ideia de todas as leis divinas dentro de nós, principalmente a lei de amor. Amor por nós mesmos, amor pela nossa família, por todos os laços, por todos os nossos irmãos, sejamos encarnados ou desencarnados. Todos somos irmãos. E isso que nós devemos pensar, que é em prol de toda essa família cristã que todos nós podemos trabalhar. Nesse momento, então, nós vamos encerrar essa palavra de hoje com uma prece para passarmos para a segunda parte do nosso trabalho. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de refletirmos sobre esse item, de aprendermos um pouco mais que podemos enfrentar os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições e dificuldades com fé, com coragem,
com paciência, com tolerância, acima de tudo, com o amor tão ensinado e exemplificado pelo Senhor Jesus. Permaneça em nossas vidas, nos inspirando, nos acolhendo, dando-nos aquele colinho, aquele manto protetor, abençoando todos nós, nos envolvendo nessa luz maravilhosa, iluminando o nosso trajeto, iluminando a nossa estrada, para que saibamos fazer o melhor de nós e sermos transformadores da nossa história. Obrigado, Senhor, que assim seja. E agora, para o momento do passe, na impossibilidade de realizar o passe magnético na câmara de passe, vamos realizá-lo de forma coletiva, o que o torna tão eficaz quanto o passe individual. É a confiança, a receptividade de cada um de nós à presença dos benfeitores espirituais. Recordando Jesus, que afirmava que onde estivesse uma ou mais pessoas, estaria no meio delas. Confiando na pleiade de espíritos superiores que em seu nome velam por nós, coloquemo-nos em atitude de prece. O ambiente está repleto de energias benéficas, salutares, que serão manipuladas por eles em benefício de cada um de nós. Inicialmente, vamos asserenar nossa mente, inspirando de forma tranquila, enchendo nossos pulmões de ar, absorvendo as energias que se encontram em grande quantidade no ambiente. Expiremos tranquilamente, retirando todo o ar de nossos pulmões. Com ele, saem todas as impurezas de nosso corpo. Outra vez, inspirem, respirem, expirem. Meus irmãos, sintamos a presença de Jesus. Oremos juntos. Senhor Jesus, abençoamos neste momento de paz. Mentalizemos Jesus de mãos estendidas no alto de nossa cabeça, o coronário, qual conchas a derramar intensa luz sobre nós, iluminando nosso corpo físico e espiritual. Sintamos na sua presença. Peçamos a Ele por nossas necessidades íntimas, sejam elas materiais, espirituais, emocionais, psíquicas, afetivas. Recordemos nossos lares. Mentalizemos Jesus adentrando em todos os cômodos da casa, inundando-os de luz. Mentalizemos Jesus atendendo nossos familiares e todas as necessidades, desafios e conquistas que trazemos na nossa alma. Peçam pelo seu local de dormir, que os mensageiros divinos visitem esse ambiente, impregnando-o com o perfume de sua presença. Peça pelo seu local de trabalho, local de estudo. Peçam com confiança, com a fé viva. Pai, em suas mãos, entrego as necessidades evolutivas que nos assinalam o caminho. Mentalizemos Jesus como um sol, irradiando sua energia vitalizadora sobre o ambiente,
envolvendo todo o nosso ser de saúde, paz, esperança, vigor. Desejando que nosso ser absorva essa energia poderosa emanada do Mestre Jesus. Agradecemos infinitamente por este abençoado momento. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Ide em paz.